Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você permanece conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte, nas ondas da fraternidade legítima do bem, do amor de Jesus. E permanecendo conectado com o Evangelho, vamos continuar buscando os ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita, para lembrar sua essência, a verdade, o próprio amor em ação, com as palavras do Mestre Jesus e o auxílio das obras de Pedro de Camargo. Você sabe que nós estamos nos últimos capítulos do livro Em Torno do Mestre. Hoje vamos estudar o capítulo designado O Tempo. Para Deus, 1000 anos são como um dia, e um dia é como 1000 anos. Como poderemos definir o tempo e dar uma ideia exata do que seja? Há dias que correm céleres, como os relâmpagos, traçando sinuosas linhas de fogo no espaço. São os dias da mocidade. Outros há tão longos quanto aqueles do Gênesis. São os dias da reparação e da expiação da culpa. Então Pedro de Camargo se refere ao tempo como sendo uma abstração, porém a sua conexão é percebida de forma mais intensa ou menos intensa de acordo com as nossas ocupações. Mas o que seriam esses longos anos ou períodos designados no Gênesis? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, no item Considerações e Concordâncias Bíblicas concernentes à criação. O item 59, fragmento. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Então, meu caro ouvinte, os dias mencionados no Gênesis, na verdade, são períodos, são eras, que duraram muitos séculos, milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície.
ordem que está de acordo com o que diz a Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas, conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus por isso menor ou menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Então, meu caro ouvinte, eis as palavras figuradas, interpretadas equivocadamente, mas que com o apoio da ciência, nós vamos observar a grandiosidade, a excelsitude, a magnanimidade do poder da criação de Deus, seguindo as leis da natureza, que Ele mesmo criou e são perfeitas. Há horas de tão rápidas, continua Pedro de Camargo, nunca são presentes, são sempre passadas, porquanto, logo que percebidas, já não são mais, tinham sido, foram. Essas horas chamam-se saudade. É exatamente isso, meu caro ouvinte. Saudade é o amor que fica da nossa conexão com aqueles que aprendemos a conviver, a amar e que nos antecederam à pátria do Espírito. Mas sabemos que com a propriedade da imortalidade permanecemos conectados. Então a saudade são lembranças, são vestígios desse amor que nós recordamos. Horas há tão penosas em que a vida nelas vivida é um pesadelo do qual parece jamais se acordar. São as horas do desengano. Então veja que para cada circunstância emocional, o tempo parece se alterar também, tornando-se lento, angustioso ou célere, e tão rápido que daqui a pouco já vemos que passou. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Da obra A Gênese de Allan Kardec, em seu capítulo 18, sob o título Os Tempos São Chegados. Subtítulo Sinais dos Tempos. Os tempos assinados por Deus são chegados. Dizem-nos de toda parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve-se entender estas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos, é apenas a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para o maior número dos crentes, ela tem alguma coisa de místico e de sobrenatural que lhes parece ser o precursor da desordem das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira no que implica na negação da providência. A segunda, no que estas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas seu cumprimento. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, a princípio, descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está marcada para o acontecimento de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do acordo.
Isto posto, diremos que nosso globo, com tudo o que existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que tem sucessivamente tornado habitável por seres de mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do adoçamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que a melhoria do globo se opera sob o império das forças materiais, os homens concorrem-no pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Este duplo progresso acontece de duas maneiras: uma lenta, gradual e insensível, a outra por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido, que marca pelos caracteres talhados os períodos progressivos da humanidade. Estes movimentos subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens são de alguma sorte fatias em seu conjunto, porque são submetidos às leis como as que se operam na germinação, no crescimento e amadurecimento das plantas, atentando que o objetivo da humanidade é o progresso, não obstante a marcha retardatária de algumas individualidades. É porque o movimento progressivo se torna, por vezes, parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, por outras vezes, geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinos, tudo que seja efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Então é assim, meu caro ouvinte, que são chegados os tempos porque os espíritos habitantes do orbe vão amadurecendo e buscando a verdade. Ou seja, chega a estação da maturidade para colhermos os frutos na colheita realizada. Vamos continuar abordando o capítulo O Tempo já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos últimos capítulos da obra Em Torno do Mestre. O autor, você já sabe, é Pedro de Camargo, sob o pseudônimo de Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos abordando o capítulo O Tempo, e já vimos que, de acordo com as emoções, as circunstâncias, o quanto de coração nos conectamos aos nossos interesses, vemos o tempo passar de forma intensa, veloz, e enquanto nos arrastamos com ele, é porque também estamos na condição de rebeldia, de indignação, de falta de conexão e apropriação dos nossos corações e interesses no propósito realizado. Daí a relatividade do tempo.
e os espíritos permanecem nos informando que são chegados os tempos, ou seja, estabelecendo a maturidade espiritual, moral e intelectual dos indivíduos que ocupam o orbe, observamos o progresso surgir em diversos setores, trabalhando constantemente dentro da obra divina. E Pedro de Camargo vai dar continuidade dizendo: concluímos, portanto, que o tempo é uma abstração, uma fantasia criada pela nossa própria mente. O tempo está em nós mesmos e não fora de nós, como supomos. Nós o forjamos consoante as transformações e as emoções por que passamos. É exatamente assim, não é, meu caro ouvinte? Quando nós estamos desfrutando de algo que realmente nos identificamos, nós vemos o tempo passar muito rápido. Nem sentimos que ele passou, porque ele não existe enquanto estamos naquela conexão cujo interesse estabeleceu sintonia legítima do coração. A nossa matéria se transforma continuamente, sob a influência de leis naturais. Dizemos então que estamos envelhecendo por obra do tempo. Recordamos de fatos que nos impressionaram e damos a isso o nome de passado. Aspiramos a um bem que ainda não alcançamos, e daí nos vem a ideia de futuro. Então, quando nós nos permitimos a esses devaneios, às divagações, às nostalgias, e nos permanecemos no passado com algo mal resolvido, desenvolvemos as tristezas mais profundas. E quando nos projetamos ao futuro, não vivendo o que pode ser feito no momento e fazendo o que for possível, desenvolvemos então a condição da ansiedade. Quando sonhamos, embalados na magia do amor, a vida se torna leve e o nosso ser diáfano. Não percebemos o jugo da matéria, nem o peso da atmosfera terrena que nos envolve. Então, meu caro ouvinte, se você estiver bem resolvido interiormente, não são as condições exteriores que vão alterar essa condição de leveza. Quando, porém, suportamos as consequências amargas dos nossos erros e das nossas fraquezas, a vida se transforma em fardo cujo peso se nos afigura insuportável. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Da obra A Gênese, em seu capítulo 6, Uranografia Geral, o item 2. O tempo, como espaço, é um termo que se autodefine. Faz-se uma ideia mais justa, estabelecendo-se sua relação com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Ele está ligado à eternidade da mesma maneira que estas coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos a origem de nosso mundo. Nessa época primitiva em que a Terra ainda não se equilibrava sob o divino impulso, numa palavra, no começo da Gênese. Então, mais uma vez aqui Kardec está mencionando o período de formação da Terra. Nessa época, o tempo não havia ainda saído do misterioso berço da natureza. E ninguém pode dizer em que época do século estamos, já que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Sim, porque na sequência, só depois, em períodos adiantes, é que vai ser elaborada a estrela, o Sol. Então, se não existia ainda o Sol para estabelecer dia e noite, como poderíamos avaliar o tempo, já que dependemos do movimento da Terra para estabelecer os tais dias? Então é por isso que não são dias, são eras, são períodos de transformação na formação do Sistema Solar. Mas, silêncio, a primeira hora de uma Terra isolada soa
ao timbre eterno. O planeta se põe ao espaço, e então existe tarde e manhã. Além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche para o bem de outros mundos. Sobre a Terra, o tempo a supre, e de acordo com uma sequência determinada de gerações, serão computados os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia deste mundo, a hora em que, curvados sob o peso da vetustez, a terra se apagará do livro da vida, para não mais reaparecer. Aqui a sucessão dos acontecimentos para. Os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem, e o tempo termina com eles. Esta simples posição das coisas naturais, que dão nascimento ao tempo, nutrem-no e o deixam se estender, bastante para mostrar que, visto do ponto onde nós devemos nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai na nuvem do mar e onde a queda é medida. Tanto mundos na vasta extensão, quanto tempos diversos e incompatíveis. Alheia aos mundos, a eternidade somente repõe estas sucessões efêmeras e enche passivamente de luz imóvel a imensidão dos céus. Imensidão sem borda e eternidade sem limites. Tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. O olho do observador, que atravessa, sem jamais encontrar embargo, as distâncias incomensuráveis do espaço, e do geólogo, que remonta além dos limites das idades, ou que desce nas profundezas da eternidade boquiaberto, onde eles se perderão um dia, procedem de acordo, cada qual dentro da sua visão, para adquirir essa dupla noção de infinito, noção e duração. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: daí a relatividade do tempo. De fato e realmente, não existe o tempo tal como imaginamos. Não há passado nem futuro. O que há é o presente eterno, onde a nossa alma imortal realiza o objeto supremo da vida mediante o influxo da lei incoercível que a rege, a evolução. Por isso, o sapientíssimo mestre afirmou: a hora vem e agora é. Então, considerando o infinito das perfeições de Deus na sua criação, na reprodução do nascimento e morte de orbes e outros planetas tais como estrelas, tudo passa a ser relativo e tudo passa a ser presente dentro da obra da criação em nossas vidas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João, capítulo 4, versículo 23. O Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte, escrito pelo discípulo amado, captou exatamente essa noção do tempo, o presente, o que podemos fazer agora, o tempo que temos e que nós o realizamos através dos nossos interesses. Nós fazemos o nosso tempo em função da nossa vontade, das nossas ocupações, do interesse de aprender, a servir, de desenvolver esse mecanismo natural de crescimento espiritual e material através de escolhas, ocupando-nos adequadamente, tendo muito cuidado com as chamadas horas vazias, porque são horas de invigilância, são horas de prejuízo de conexão mental,
São horas em que o pensamento perde a sua propriedade positiva e nos vinculamos a inúmeras enfermidades morais, comprometendo-nos com a lei divina. Portanto, façamos do nosso tempo a ocupação útil necessária para que toda a propriedade natural desse desenvolvimento seja uma permanência constante dessa adoração ao Pai em espírito, em verdade, hoje e sempre em nossas vidas. Meu caro ouvinte, um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.